Eu estava segurando uma taça de Sauvignon Blanc, a boa garrafa que havíamos guardado exatamente para esta ocasião, quando Lúcia disse aquilo. Ela disse da maneira como dizia tudo, alto, com a certeza de alguém que nunca foi contrariada uma única vez na vida e pretende manter esse recorde intacto. Ela se virou para a sala, abriu aquele sorriso largo e performático que usava na igreja, nos churrascos do bairro e em todo evento social, onde precisava que as pessoas a vissem como generosa e calorosa, e disse, agora que vocês têm todo esse espaço, acho que finalmente chegou a hora de eu me mudar para cá. Vocês dois têm bastante quarto para mim agora. A sala ficou em silêncio daquele jeito específico que as salas ficam quando algo é dito que ninguém sabe como responder. Eu conseguia ouvir o zumbido da nova geladeira da cozinha. Conseguia ouvir minha vizinha Camila pousando a taça de vinho na bancada de granito, o tilintar suave cortando o silêncio. Conseguia sentir meu marido Tiago parado a 2 metros à minha esquerda. E conseguia senti-lo fazendo o que Tiago sempre fazia nesses momentos, absolutamente nada, esperando para ver para que lado o vento soprava antes de se comprometer com uma posição. Eu tinha 39 anos. Trabalhei por 14 anos como analista financeira sênior em uma consultoria em Belo Horizonte, Minas Gerais. Passei os últimos 11 desses anos casada com um homem que acreditei, durante a maior parte desse tempo, ser meu parceiro. Passei os últimos 6 desses anos gerenciando um lento e muito específico tipo de erosão da minha autoridade no meu próprio casamento, do meu espaço na minha própria casa, do meu senso do que eu realmente estava vivenciando, versus o que me diziam que eu estava vivenciando. E passei os últimos 4 meses construindo um dossiê. Então, quando Lúcia disse o que disse, e a sala ficou em silêncio, e todos se viraram para olhar para mim, minha amiga da faculdade Bri do outro lado da sala, o colega de Tiago chamado Jared perto da lareira, Camila perto da ilha da cozinha, o próprio Tiago congelado ao meu lado como um homem esperando um veredito, eu dei um gole lento e deliberado no meu vinho. Deixei o silêncio pairar por exatamente 3 segundos a mais e então sorri. Não o sorriso que Lúcia usava, não o sorriso largo e performático de moeda social. O meu foi pequeno, específico, o tipo de sorriso que carrega informação por trás. Eu disse, bem, Lúcia, que interessante você trazer isso à tona justamente esta noite. E observei algo tremular no rosto dela, não exatamente medo, não exatamente confusão, algo entre os dois. Algo que ela ainda não sabia como lidar, porque nunca tinha visto aquele olhar específico no meu rosto direcionado a ela. Ela não fazia ideia do que eu vinha fazendo há 4 meses. Não fazia ideia de que a noite que ela achava que iria controlar já havia sido decidida, só que não por ela. Aquela casa era um sobrado colonial de 3 quartos, 2 banheiros e meio no bairro Sion de Belo Horizonte, 130 quadrado-metro, mais um porão inacabado que tínhamos planos de reformar. Havíamos fechado o negócio havia 41 dias, no final de janeiro. O preço de compra foi R$ 2.060.000. Desses, R$ 310.000 foram de entrada dinheiro que veio principalmente da minha conta poupança, construída ao longo de 8 anos de disciplina deliberada e do tipo de planejamento financeiro que Tiago sempre chamou de excessivo, mas nunca objetou quando servia a ele. A casa era real, sólida e inteiramente nossa, pelo menos legalmente. E essa distinção legalmente era algo que eu havia passado os últimos 4 meses entendendo com uma precisão que nunca havia aplicado ao meu casamento antes, mas agora aplicava a tudo, para entender onde eu estava naquela noite de janeiro, segurando aquela taça de vinho e vendo o sorriso de Lúcia vacilar pela primeira vez em 6 anos de conhecer. Lá, preciso voltar. Preciso voltar ao começo do que eu achava que estava entrando quando disse sim para Tiago e mostrar a vocês o jeito como eu só estava começando a mostrar a mim mesma exatamente o que aquilo havia sido de verdade. Conheci Tiago Oliveira em uma festa de aniversário de um amigo em comum em Belo Horizonte, na primavera do ano em que completei 28 anos. Ele tinha 31 anos, alto, com aquele tipo de confiança fácil que se lê como calor em uma sala lotada. Ele trabalhava com financiamento imobiliário, intermediando negócios comerciais, explicou de um jeito que soava importante sem ser específico. Ria nos momentos certos. Lembrava o que você contava, fazia perguntas de acompanhamento. Era, eu pensei,
o homem mais atencioso com quem eu já havia estado em uma sala. Namorei com ele por 2 anos. Ele era consistente, presente de uma forma que eu não havia experimentado antes. Ligava quando dizia que ligaria. Aparecia quando dizia que apareceria. Lembrava o nome da minha supervisora e perguntava por ela pelo nome. Lembrava o que eu havia dito sobre meu trimestre difícil e acompanhava 2 semanas depois. Esse tipo de atenção é difícil de fingir quando se faz de propósito. É ainda mais difícil reconhecer como deliberado quando você é quem está vivenciando. Ficamos noivos quando eu tinha 30 anos e casamos 11 meses depois, em uma pequena cerimônia em Ouro Preto. Sua mãe, Lúcia, veio de Divinópolis e chorou no altar. Me abraçou na recepção e me disse que sempre quisera uma filha e que eu era a resposta a uma oração que ela nem sabia que estava fazendo. Eu acreditei nela. Essa é a parte que preciso encarar, não com vergonha. Trabalhei a vergonha com minha terapeuta, Renata Cole, que tem me ajudado a entender que pessoas inteligentes não se tornam imunes à manipulação. Elas simplesmente se tornam alvos mais interessantes para ela. Mas preciso encarar por tempo suficiente para mostrar a vocês exatamente o que estava sendo construído ao meu redor, enquanto eu estava ocupada confiando. A primeira coisa que preciso que vocês entendam sobre Lúcia Oliveira é que ela não era uma mulher passiva, não era uma mulher confusa, não era uma mulher que amava o filho demais e expressava isso de forma desajeitada. Era uma mulher que havia criado um homem que pretendia manter sob controle e havia aprendido ao longo de 38 anos de prática exatamente como fazer isso de um jeito que parecesse amor. O primeiro sinal veio 3 meses após o casamento. Tiago e eu havíamos tomado uma decisão juntos, uma decisão genuína, sentados à mesa da cozinha com café como adultos, de que passaríamos o dia de ação de graças na casa dos meus pais, em Juiz de Fora aquele ano. Havíamos passado o dia de ação de graças anterior em Divinópolis com Lúcia. Era nossa vez. Havíamos concordado. Eu havia ligado para minha mãe e dito para ela planejar para nós. 2 semanas antes do feriado, Tiago me disse com aquele tom específico que usava quando já havia decidido algo e precisava que eu aceitasse como mútuo que Lúcia não estava se sentindo bem e estava preocupada em ficar sozinha no feriado, e que ele achava que talvez devêssemos ir para Divinópolis em vez disso. Eu o lembrei do que havíamos combinado. Ele disse que sabia e se sentia péssimo, mas o que podia fazer? Ela era a mãe dele. Eu disse que havíamos feito um compromisso com meus pais. Ele disse que entendia, que sentia muito e que simplesmente não podia deixar lá sozinha se ela não estivesse bem. Fomos para Divinópolis. Minha mãe arrumou uma mesa elegante para 6 e teve 4 cadeiras vazias. Ela não disse nada sobre isso. Foi graciosa de um jeito que lhe custou algo e eu vi o custo e arquivei sem entender completamente o que estava arquivando. A segunda coisa que vocês precisam entender é que o relacionamento de Lúcia com a verdade era estratégico em vez de principiológico. Ela não mentia de formas grandes e dramáticas que as pessoas esperam de uma vilã. Ela mentia nos ajustes, nas pequenas correções. Contava para Tiago uma versão do que eu havia dito que era 9/10 precisa e 1/10 precisamente, cirurgicamente diferente de um jeito que mudava completamente o significado. Contava para mim uma versão do que Tiago havia dito com a mesma precisão cirúrgica. Ela não era fofoqueira. Fofoqueiros são descuidados. Lúcia era uma editora. No nosso 3º ano de casamento, eu havia notado o padrão, mas ainda não havia nomeado. O que eu tinha era uma sensação vaga e persistente de que eu estava sempre ligeiramente mal entendida no meu próprio casamento. Que minhas palavras chegavam a Tiago já traduzidas, que as palavras dele chegavam a mim tendo passado por um filtro que eu não conseguia localizar. No nosso 5º ano, eu havia nomeado. Ainda não havia agido sobre o nome, porque ainda não tinha provas. E sem provas, o que eu tinha era uma história sobre minha sogra que soava, até para mim quando falava em voz alta, como a reclamação de uma mulher que não conseguia se dar bem com a família do marido. A terceira coisa que vocês precisam entender é que Tiago tinha uma vida financeira que eu só era parcialmente autorizada a ver. Tínhamos 2 contas conjuntas, uma corrente e uma poupança, e cada um tinha contas individuais que concordamos no início do casamento manter para gastos pessoais. Isso é normal, é saudável. O problema nem era a estrutura. O problema era o que Tiago movia pela conta individual,
versus o que ele divulgava como gasto pessoal. E a lacuna entre essas duas coisas, que eu vinha rastreando silenciosamente nos últimos 8 meses antes da festa de inauguração da casa. Ele tinha uma conta empresarial sob o nome Oliveira Imóveis Solutions Ltda, uma empresa que eu conhecia no abstrato, mas nunca havia examinado em detalhes, porque ele sempre a caracterizara como uma entidade de passagem para seu trabalho de corretagem, algo que o contador dele cuidava, nada com que eu precisasse me envolver. Eu havia aceitado essa moldura porque confiava nele, e porque estava ocupada e porque havia sido lentamente, sistematicamente feita para sentir que perguntar sobre as finanças dele era uma forma de desconfiança que refletia mal em mim em vez de apropriadamente nele. A erosão foi sutil e não foi acidental. Ao longo de 5 anos, Tiago me moveu de uma posição de coautoria financeira no nosso casamento para uma posição de ignorância confortável mas contida. Ele cuidava dos impostos, cuidava das contas de investimento, pagava as contas da conta conjunta e transferia um valor fixo todo mês que cobria supermercado, despesas da casa e o que ele descrevia como meus gastos pessoais. Ele nunca me impediu de acessar nossas contas. Nunca escondeu extratos em uma gaveta. Era inteligente demais para a ocultação grosseira. O que ele fazia era se tornar o guardião do contexto, aquele que entendia o que as coisas significavam, para que serviam e por que eram estruturadas daquele jeito, de modo que mesmo quando a informação estava tecnicamente disponível para mim, eu precisaria dele para interpretá-la. Isso começou a se desfazer em agosto, 9 meses antes da festa de inauguração da casa, quando esbarrei em uma mulher chamada Sônia Pontes, no supermercado Extra na Avenida do Contorno. Sônia era corretora de hipotecas que trabalhava na periferia do círculo profissional de Tiago havia anos. Havíamos conversado em 2 ou 3 eventos, o suficiente para acenar, não o suficiente para conhecer. Lá bem, ela me parou na seção de hortifruti e disse algo que eu pensaria pelo resto do mês. Disse: "Como vocês estão se adaptando lá no Sion?" E eu disse: "Desculpe." E ela disse: "O apartamento? Tiago mencionou que vocês estavam pensando em alugá-lo eventualmente. Eu não sabia de que apartamento ela estava falando." Sorri. Disse: "Ah, você sabe como é. Ainda estamos definindo o plano." Ela riu e seguiu em frente. E eu fiquei ali segurando um maço de coentro com o coração fazendo algo irregular e metódico ao mesmo tempo, acelerando e desacelerando, e acelerando novamente enquanto processava o que ela acabara de me contar. Tiago possuía um apartamento no Sion, a 3 quilômetros de onde morávamos. Nunca havia mencionado para mim, nenhuma vez, de nenhuma forma. Eu não fui para casa e o confrontei. Essa é a decisão que quero que vocês entendam, porque foi a decisão que mudou tudo o que veio depois. Eu poderia ter ido para casa e confrontado. Poderia ter entrado pela porta e dito: "Tiago, que apartamento?" E ele teria uma resposta. Sempre tinha uma resposta. A resposta seria suave e parcialmente verdadeira e calibrada, precisamente para me fazer sentir que minha preocupação era o problema, que minha pergunta era a agressão, que eu o havia constrangido diante de uma conhecida em comum ao não saber algo que ele obviamente pretendia me contar, mas não havia tido tempo ainda. Em vez disso, fui para casa, fiz o jantar e não disse nada. E naquela noite, depois que Tiago adormeceu, sentei à minha mesa no escritório de casa e comecei a procurar. Tenho formação profissional em análise financeira. Sei ler documentos. Sei rastrear dinheiro através de estruturas. Vinha aplicando esse conjunto de habilidades nas finanças de outras pessoas por 14 anos e passei a maior parte do meu casamento cuidadosamente, deliberadamente não aplicando ao meu próprio. Naquela noite comecei a aplicar ao meu próprio. O apartamento existia. Era uma unidade de 112 quadrado-metro em um prédio mais novo no Sion, comprado 22 meses antes por R$ 1.090.000 através da Oliveira Imóveis Solutions Ltda. A Ltda. havia feito a compra com uma combinação de financiamento comercial e entrada em dinheiro de R$ 220.000. Os R$ 220.000 vieram da conta operacional da Ltda., o que significava que vieram dos rendimentos profissionais de Tiago, rendimentos que, em um casamento de Minas Gerais sem pacto antenupcial, eram bens matrimoniais.
Ele havia comprado um apartamento com nosso dinheiro em nome de uma empresa sem me contar. Eu não dormi aquela noite. Fiquei deitada no escuro ouvindo Tiago respirar ao meu lado. E senti algo dentro de mim ficar muito, muito quieto. Não frio, quieto. Do jeito que uma sala fica quando todo o som é desligado e você consegue ouvir sua própria batida cardíaca. Pensei sobre quanto tempo isso vinha acontecendo. Não o apartamento especificamente. O apartamento era um fato com data de 22 meses atrás. Eu podia trabalhar para trás a partir dali. Estava pensando sobre a arquitetura. A construção cuidadosa e sustentada de uma vida financeira que corria paralela à nossa vida compartilhada, financiada em parte pela renda matrimonial que ele controlava, mantida em estruturas que eu havia sido gentilmente, consistentemente desencorajada de examinar. Pensei sobre Lúcia. Pensei se ela sabia. Pensei sobre o dia de ação de graças que perdemos com minha família e a viagem de verão que Tiago fez para visitar o amigo da faculdade em Ouro Preto, e se Lúcia havia sido parte da construção ou simplesmente se beneficiado dela. Pensei sobre os 3 anos que ela passou sistematicamente me fazendo sentir que eu era a difícil, muito reservada, muito independente, muito focada na carreira, não calorosa o suficiente com ela. E se aquela campanha sistemática servira a um propósito além do conforto dela? E então parei de pensar especulativamente e comecei a pensar concretamente porque especulação não era o que eu precisava. Evidência era o que eu precisava. Evidência era o que eu iria conseguir. Na manhã seguinte, liguei para uma advogada de família chamada Patrícia Obonsu, cujo nome eu havia guardado de uma colega 3 anos antes em um contexto que eu havia arquivado e nunca esperara usar. Patrícia tinha escritório na Avenida Bias Fortes, no centro. Marquei uma consulta para a quinta-feira seguinte. Não contei para Tiago que iria. Não contei para ninguém. Disse à minha assistente que tinha consulta no dentista e dirigi até o escritório de Patrícia e passei 90 minutos expondo o que sabia, o que suspeitava, o que podia provar e o que precisava de ajuda para provar. Patrícia tinha 52 anos, com cabelos grisalhos naturais e óculos de leitura que usava em uma corrente no pescoço e a qualidade particular de calma que eu associo a pessoas que ouviram a pior coisa imaginável, vezes suficientes para não se chocarem mais. Ela escutou tudo o que eu disse sem interromper. Então colocou os óculos e olhou para seu bloco por um longo momento e disse: "Você já fez mais trabalho preliminar do que a maioria dos clientes fazem em 3 meses de consultoria. Vamos falar sobre o que você ainda precisa." O que eu ainda precisava, Patrícia explicou, era documentação do quadro financeiro completo. O apartamento era um ativo. Poderia haver outros. A Oliveira Imóveis Solutions Ltda. havia declarado imposto de renda. Aquelas declarações mostrariam renda e despesas. Um contador forense poderia rastrear o que havia passado pela empresa ao longo da vida do casamento. Eu precisava de extratos completos, registros bancários, documentos de financiamento, histórico de contas de investimento, contribuições de aposentadoria tanto das contas individuais quanto conjuntas, voltando pelo menos 4 anos, que era o período que Patrícia considerava mais relevante dado o que eu havia descrito. Ela me disse para conseguir cópias de tudo o que eu pudesse acessar legitimamente das nossas contas compartilhadas. Disse para não remover nada da casa, não alertar Tiago que algo havia mudado e não discutir isso com ninguém no nosso círculo social compartilhado. Disse uma outra coisa que pensei muitas vezes desde então. Disse: "O objetivo agora não é confronto. O objetivo é clareza. Uma vez que você tenha o quadro completo, saberá exatamente com o que está lidando. Então você decide o que fazer com isso. Não antes." Saí do escritório dela sentindo algo que não esperava sentir. Foco, não alívio. Não era uma situação aliviadora, mas uma sensação limpa e organizadora de direção que eu vinha sentindo falta por anos sem saber. Eu havia vivido em névoa que me haviam descrito como sol, e finalmente estendi a mão e senti que o que estava tocando estava molhado. Nas 6 semanas seguintes, reuni o que Patrícia havia pedido. Fotografei extratos bancários das nossas contas conjuntas. Baixei registros de contas de investimento do portal financeiro que Tiago gerenciava, mas que estava tecnicamente em nome de nós dois, significando que eu tinha acesso legal a todo o documento ali. Solicitei declarações de imposto ao nosso contador, enquadrando como necessidade para qualificação de refinanciamento, o que não era inteiramente falso,
já que Tiago e eu estávamos nas etapas iniciais de busca por casa. Tiago não notou nada. Isso não foi porque ele confiava em mim. Entendo agora que Tiago não confiava em ninguém, inclusive em mim, e em vez disso, operava através de controle. Ele não notou nada porque havia construído a situação de forma tão completa que minha potencial investigação independente havia sido, ele acreditava, eliminada. Ele havia se tornado o centro do nosso fluxo de informação. Não lhe ocorrera que a pessoa que ele havia gerenciado com mais cuidado também poderia ser a mais motivada a olhar com cuidado. Patrícia me indicou um contador forense chamado Howard Sack, que trabalhava em um escritório no bairro Savassi e cobrava R$ 1.750 por hora, com engajamento mínimo de 10 horas. Paguei o retainer da minha conta individual, aquela que Tiago não tinha acesso, aquela que eu mantinha desde antes do casamento e que continha R$ 90 mil que eu havia poupado independentemente. Howard tinha 61 anos, metódico, e tinha a maneira leve de um homem que achara a matemática reconfortante desde a infância e nunca perdera isso. Ele passou por tudo o que eu dei com uma precisão profundamente satisfatória de se ver. O que Howard encontrou ao longo de 3 semanas de análise não foi um simples ativo escondido. Foi um padrão. A Oliveira Imóveis Solutions Ltda estava ativa havia 6 anos, 2 anos antes da compra do apartamento e 4 anos antes de eu começar a procurar. Ao longo desses 6 anos, a empresa havia gerado renda de comissões de corretagem comercial que Tiago nunca havia divulgado para mim como parte do quadro de rendimentos dele. Ele me dissera que sua renda profissional era aproximadamente R$ 460 mil anuais. A análise de Howard sugeria que o número real, incluindo o que passava pela LTDA, estava mais próximo de R$ 735 mil anuais. A diferença, aproximadamente R$ 275 mil por ano ao longo de 6 anos, representava R$ 1.650.000 que haviam se movido através de estruturas que nunca me haviam sido mostradas. Parte havia voltado para despesas comerciais legítimas, parte havia comprado o apartamento, parte Howard ainda estava rastreando quando a festa de inauguração aconteceu. Parecia ter ido para uma conta de investimento em corretora, separada mantida apenas em nome de Tiago, aberta em uma firma que eu nunca ouvira falar, com saldo atual que Howard estimava entre R$ 480 mil e R$ 600 mil baseado nos padrões de contribuição que havia rastreado. Quero que vocês se detenham nesse número por um momento. R$ 1.650.000 construídos silenciosamente ao longo de 6 anos dentro de um casamento, usando rendimentos que eram legalmente bens matrimoniais, roteados através de estruturas projetadas para parecerem atividade comercial ordinária para qualquer um que não olhasse com atenção. E Lúcia, como eu descobriria, e como Howard me ajudaria a documentar, não estava desenvolvida dessa estrutura. A Létida tinha uma procuradora registrada. A procuradora registrada estava listada como Lúcia Oliveira de Divinópolis. Ela havia assinado os documentos originais de formação da LTDA. Havia coassinado o financiamento comercial do apartamento em seu nome ao lado da LTDA, o que significava que tinha exposição de crédito a um ativo que nunca havia divulgado para mim quando me dizia que viria ficar conosco nos feriados ou quando pedia dinheiro a Tiago para suas contas médicas, ou quando me deixava escrever um cheque pessoal de R$ 20 mil para cobrir o que descreveu como um conserto emergencial de carro no verão do nosso 4º ano de casamento. R$ 20 mil do meu dinheiro para uma mulher que era coassinante de uma propriedade comprada com meu dinheiro que eu não sabia que existia. Sentei com o relatório preliminar de Howard no meu escritório de casa em uma noite de quinta-feira no início de novembro, Tiago em um jantar de trabalho, e li os documentos 3 vezes. Então servi para mim 2 dedos de uísque, o Woodford Reserve que eu guardava na gaveta debaixo da mesa para ocasiões que o justificassem, e fiquei muito quieta por um longo tempo. Eu não estava surpresa. Essa era a coisa a que eu continuava voltando. Eu não estava surpresa. Os números eram específicos e a escala era maior do que eu esperava. Mas a forma fundamental de que Tiago estivera operando uma vida financeira paralela e que Lúcia estivera dentro dela com ele,
Aquela forma se encaixava perfeitamente sobre tudo o que eu vinha vivenciando por 6 anos. As discussões com gaslighting, o isolamento gerenciado dos meus próprios instintos, a redução sistemática da minha autoridade dentro da nossa vida compartilhada, a sensação toda vez que eu começava a olhar claramente para algo de que o chão se movia ligeiramente de modo que o que eu estava olhando nunca estava exatamente onde eu pensava que estava. Eu não estava surpresa, eu estava informada. E ser informada depois de anos sendo gerenciada parecia sair depois de uma semana sendo mantida dentro de casa. Naquela noite, também comecei a entender algo específico sobre a festa de inauguração da casa que estávamos planejando, que naquele ponto estava a 6 semanas de distância. Lúcia já havia dito a Tiago que planejava comparecer. Ela morava a 3 horas de distância e nunca havia comparecido a nenhuma reunião em nenhuma casa que alugamos em Belo Horizonte. Havia visitado 2 vezes em 11 anos, ambas em feriados, ambas em circunstâncias em que era a convidada de honra por padrão. Mas desta vez, ela estava vindo. Já havia reservado um quarto no Hampton Inn, na Avenida do Contorno. Já havia dito a Tiago que chegaria no dia anterior e ajudaria a preparar. Eu havia ficado levemente intrigada com isso e escolhido não examinar com muita atenção, que era a escolha que eu sempre fazia quando algo que Lúcia fazia não se encaixava bem. Agora examinei, e o que vi foi uma mulher que havia coassinado um apartamento a 3 quilômetros da casa que estávamos prestes a comprar, que havia participado de uma estrutura financeira construída sobre bens matrimoniais que eu não sabia que existiam, que estava vindo a uma festa que eu estava organizando em uma casa comprada em parte com minhas economias, e que pretendia, eu agora suspeitava, usar a ocasião para anunciar algo. Pensei sobre isso por um longo tempo, o que ela poderia anunciar, o que Tiago poderia já ter concordado sem me contar, se a declaração de mudança que ela fez na festa era algo que havia planejado com ele, ou algo que planejava por conta própria, contando com a paralisia dele para carregar o momento. Pensei sobre isso e tomei algumas decisões. E então passei as 6 semanas seguintes completando minha preparação, enquanto continuava a organizar uma festa de inauguração da casa com toda a aparência de uma mulher descomplicada que estava feliz com sua nova casa. Minha amiga Bri Calloway, que eu conhecia desde o 2º ano na UFMG, foi a única pessoa para quem contei. Ela era a pessoa certa para contar por 3 razões. Não fazia parte do nosso círculo social, tendo se mudado para Ouro Preto 4 anos antes. Havia ativamente desgostado de Tiago desde o começo e tivera o tato de guardar isso para si por 11 anos. E era, por temperamento e profissão, paralegal de direito de família, exatamente o tipo de pessoa que entendia que o que eu estava fazendo não era drama, mas estratégia. Liguei para Bri em uma manhã de domingo no início de dezembro. Contei tudo do começo ao fim, incluindo os números. Ela ficou quieta durante a maior parte. Quando terminei, disse: "Do que você precisa de mim?" Eu disse: "Preciso que você esteja naquela sala na noite da festa." Ela disse: "Estarei lá." E esteve. Fez a viagem de 2 horas de Ouro Preto e ficou na minha sala de estar em uma noite de janeiro e observou tudo o que aconteceu com a atenção particular de alguém que entendia o que estava vendo. Havia 12 pessoas na festa de inauguração da casa. O colega de Tiago Jared e sua esposa Tamara, nossa vizinha Camila e seu marido Devon, 2 casais da associação de moradores que havíamos entrado quando nos mudamos. Bri, o amigo de faculdade de Tiago Greg, que eu sempre achei decente e que eu suspeitava, com base em nenhuma evidência específica, provavelmente sabia menos do que parecia. E Lúcia. Lúcia chegou na tarde anterior. Trouxe um bolo de frutas em uma lata e uma travessa coberta com papel alumínio e a energia particular de uma mulher em uma missão. Andou por todos os cômodos da casa comentando o que havíamos feito e o que não havíamos feito, e o que ela faria diferente se fosse a casa dela, o que não era, e de que ela não tomou nota aparente. Disse a Tiago que o arranjo do escritório dele era subótimo e que ele deveria reposicionar a mesa. Disse a mim que as cortinas do quarto de hóspedes eram pesadas demais para a exposição de luz e que ela poderia trazer algumas que tinha guardadas que funcionariam melhor. Usou a palavra nós quando se referia à casa, nosso novo espaço. Quando você entra no nosso hall de entrada, o jeito como nossa cozinha está disposta.
Notei cada uso daquela palavra. Deixei cada uma assentar sem reação. Eu era muito boa nisso a essa altura. A festa foi calorosa e agradável do jeito que boas festas são quando alguém trabalhou duro para a tornar. Mas assim, o que fui eu? Eu havia organizado a comida, o vinho, a música, uma mistura de Sharon Jones e Hiatus Coyote, e algo baixo e quente que Camila disse que queria o nome, e eu contei a ela. Tiago circulou com a facilidade que sempre tivera em situações sociais, rindo nos momentos certos, reabastecendo taças, performando a versão de si mesmo que me convencera a casar com ele mais de uma década antes. Lúcia segurou o corte perto da lareira durante a maior parte da primeira hora. Observei-a da ilha da cozinha onde eu estava montando queijos. Ela estava falando com Jared e Tamara sobre seus planos de aposentadoria, sobre Divinópolis, sobre o quanto sentia falta de ter Tiago por perto. Estava construindo uma narrativa em público, tijolo por tijolo, e eu estava observando ela construir. Então ela levantou a voz. Não dramaticamente. Lúcia era habilidosa demais para drama. Levantou apenas o suficiente para que a sala inteira ouvisse. Disse, eu estava justamente contando para esses dois. Agora que vocês têm todo esse espaço, acho que finalmente chegou a hora de eu me mudar para cá. Vocês dois têm bastante quarto para mim agora. A sala ficou em silêncio. Já contei o que aconteceu em seguida. Dei um gole no vinho. Deixei o silêncio pairar por 3 segundos. Sorri. Disse, bem, Lúcia, que interessante você trazer isso à tona justamente esta noite. Atravessei a sala sem pressa e coloquei minha taça na mesa de centro. Olhei para Tiago, cujo rosto passara por aproximadamente 4 expressões em 2 segundos. Surpresa, cálculo, compostura forçada e, por baixo de tudo, o branco particular que significava que ele estava tentando descobrir qual versão dessa situação era segura para ele. Olhei para Lúcia, cujo sorriso não havia saído do rosto, mas se tornara mecânico, uma posição mantida em vez de uma expressão. Disse, na verdade, tenho pensado em muitas coisas relacionadas a espaço e arranjos de moradia. E já que todo mundo está aqui, não me importo de compartilhar um pouco do que tenho pensado. Tiago disse, Isadora, e eu consegui ouvir naquelas 2 sílabas que ele não sabia o que estava por vir, mas reconhecia o tom. Reconhecia que algo havia mudado. Reconhecia que o chão em que ele estivera tão certo era menos sólido do que havia acreditado. Meu nome completo é Isadora Oliveira. Nascida Isadora Santos, 39 anos atrás em Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu havia carregado o sobrenome da família dele por 11 anos. Quero que saibam disso porque importa para o que fiz em seguida. Disse, Lúcia, sei que você coassinou o apartamento do Sion, aquele que Tiago comprou há 22 meses, através da Oliveira Imóveis Solutions Litá, aquele que custou R$ 1.090.000 com entrada de R$ 220.000 retirada da conta operacional da LTDA, que é renda matrimonial, como minha advogada documentou. A sala estava muito imóvel. Eu conseguia ouvir a música que havia escolhido, algo quieto e baixo, e por baixo o som de ninguém respirando. Disse, também sei que a Oliveira Imóveis Solutions tem recebido renda média de aproximadamente R$ 275.000 por ano nos últimos 6 anos, que nunca foi divulgada para mim como parte do quadro de renda da casa. Meu contador forense foi muito minucioso. Tiago disse, Isadora, este não é o lugar. Eu disse, concordo que não é o lugar para a conversa completa. A conversa completa está acontecendo no escritório da minha advogada na segunda-feira de manhã. E Tiago, você já foi citado. Acredito que recebeu isso esta tarde, enquanto estava fora pegando gelo. O que era verdade. Patrícia havia providenciado para que a petição de divórcio e o pedido de divulgação financeira acompanhante fossem entregues às 15h45 daquela tarde, enquanto Tiago estava no Extra, a 6 quadras de distância. Ele havia voltado com 2 sacolas de gelo e uma expressão que eu havia atribuído ao trânsito e não pensara mais porque sabia que estava vindo e estava composta. Ele não sabia o que estava vindo. Não estava composto. A cor deixou o rosto dele em etapas. Observei deixar. Não senti satisfação na angústia dele. Essa é a verdade. O que senti foi algo mais parecido com a clareza particular que você obtém quando finalmente diz em voz alta uma coisa que vem segurando internamente por muito tempo e descobre que soa exatamente tão verdadeira falada
quanto soava na sua cabeça. Lúcia disse: Isadora, não sei o que você acha que sabe, mas isso é um assunto de família e não precisa. Eu me virei para olhar para ela. Disse: Você assinou os documentos de formação da LTA. Coassinou o financiamento comercial. Você está nessa documentação, Lúcia. Minha advogada entrará em contato com você também no seu papel como parte de uma estrutura financeira que usou bens matrimoniais sem meu conhecimento ou consentimento. Esse contato virá do escritório de Patrícia na segunda-feira e recomendo que você consiga sua própria representação antes disso. A boca de Lúcia se abriu. Ficou aberta. Eu nunca havia visto Lúcia Oliveira sem palavras. E quero dizer que parecia exatamente como eu esperaria. Como uma mulher encontrando uma realidade que não acreditara ser possível, porque ninguém nunca havia construído uma em oposição a ela antes. Bri estava parada perto da porta da cozinha com sua taça de vinho. Cruzei o olhar com ela por meio segundo. Ela me deu o menor aceno possível, o aceno de uma mulher que havia dirigido 2 horas e estava muito feliz por ter feito isso. Olhei para o resto da sala. Camila e Devon e os casais da Associação de Moradores estavam todos muito cuidadosamente olhando para o meio da distância, que é o que pessoas decentes fazem quando se encontram testemunhas de algo que não anteciparam. Jared olhou para Tiago com uma expressão que só posso descrever como o olhar de alguém percebendo que a versão de uma pessoa em que acreditara está sendo revisada em tempo real. Greg, o amigo de faculdade de Tiago, estava olhando para os sapatos. Disse: Sinto muito que a noite tenha tomado esse rumo. A comida ainda está boa e o vinho ainda está aberto. Vou estar na cozinha. Por favor, fiquem à vontade. E então caminhei para a cozinha, servi um copo de água para mim e fiquei na janela da minha cozinha, olhando para o quintal onde o escuro de janeiro estava completo e os galhos nus do ipê estavam perfeitamente imóveis e me permiti respirar. Tiago não veio para a cozinha imediatamente. Sentou na sala de estar por 11 minutos. Sei porque estava olhando o relógio do micro-ondas enquanto a festa se rearranjava ao redor da ausência de tudo o que acabara de acontecer. Então ouvi os convidados começando a ir embora. Os boa-noites quietos e urgentes de pessoas que entendem que o que estão testemunhando é privado e querem devolver sua privacidade. Então ouvi a porta fechar 2 vezes. Então ouvi a terceira fechando e soube que Lúcia havia ido embora. Então Tiago veio para a cozinha. Ficou na porta com as mãos ao lado do corpo e olhou para mim e disse: O que você acabou de fazer? Eu disse: Comecei um processo que está R. 220 mil de entrada e R. 1.650.000 de renda não divulgada em construção. Disse a ele: Contratei Patrícia Obonsu. A petição está protocolada. Haverá um processo de divulgação financeira. Howard Sack já documentou o que encontrou e há consideravelmente mais documentação disponível através do processo de descoberta. Ele disse que ia me contar sobre o apartamento. Eu disse quando. Ele disse quando o momento fosse certo. Era um investimento. Era para nós. Eu disse que foi comprado com renda matrimonial através de uma estrutura projetada para mantê-lo fora do meu conhecimento. Isso não é um investimento para nós. Isso é ocultação de ativo. Howard tem a documentação e Patrícia tem a análise legal, e essas 2 coisas juntas vão ser muito claras no processo de descoberta. Ele disse: Isadora, escute. Podemos resolver isso. Não precisamos fazer isso. Olhei para ele. Eu havia amado esse homem. Quero dizer isso porque é verdade e importa. Havia amado a versão dele que me foi permitida ver. E me foi permitido ver. Lá por tempo suficiente, e perto o suficiente para que o amor tivesse sido real, qualquer que fosse a construção por baixo. O que eu estava olhando agora não era alguém que eu podia parar de amar ficando com raiva dele. O que eu estava olhando era alguém que eu já havia, nas longas semanas de preparação, sido lentamente e cuidadosamente soltando, não com luto, porque luto requer surpresa, e eu não havia sido surpreendida pelo que encontrei, apenas pela escala. Eu o havia soltado do jeito que você solta uma corda que vem segurando por tempo demais, deliberadamente, mão sobre mão, até o peso ter ido embora. Disse: Tiago, vou precisar que você não esteja nesta casa esta noite. Você pode ficar no apartamento. O endereço é Avenida Sion, 1540, Unidade 312. Seu nome está na LTA, que é dona dele.
Deve ser um lugar confortável o suficiente para ficar enquanto passamos por esse processo. Ele me olhou por um longo momento, disse: "Você está falando sério?" Eu disse: "Vou fazer outra xícara de chá. Agradeceria se você tivesse ido embora antes de ficar pronto." Ele foi embora. Ouvi ele lá em cima por 20 minutos, andando pelo quarto, o closet, o banheiro. Ouvi o zíper de uma mala. Ouvi seus passos na escada. Ouvi a porta da frente abrir e fechar com uma finalidade que eu vinha preparando sem nomear, e que agora tinha um nome. Fiquei na minha cozinha no silêncio da minha casa nova, e fiz chá de camomila, e bebi na mesa da cozinha com as duas mãos ao redor da caneca, sentindo o calor, e não pensei em nada exceto em como a casa estava quieta e como era estranho que o silêncio tivesse parecido uma ameaça por tanto tempo, e como agora parecia a primeira coisa genuinamente minha em anos. Bri bateu na porta dos fundos às 21h47. Havia esperado no carro na entrada até o último carro sair, que é o tipo de coisa que uma amiga de verdade faz sem ser pedida. Deixei ela entrar e ela se sentou do outro lado da mesa e disse: "Você está bem?" Eu disse: "Estou do melhor jeito que estive em 6 anos, e também exausta." Ela disse: "Faz sentido." Então disse: "Pelo que vale." A expressão no rosto dela valeu cada quilômetro daquela viagem. Eu ri. A primeira risada verdadeira que dei em mais tempo do que queria calcular. Veio de algum lugar baixo e me surpreendeu com sua presença, e pareceu uma porta se abrindo em algum lugar dentro de mim que eu não sabia que estava fechada. As semanas após a festa se moveram com o ritmo particular de procedimentos legais, que é dizer, deliberadamente, com documentação extensa, e sem a catarse dramática que você poderia imaginar de fora. O que realmente parecia era papelada. Papelada detalhada, específica, consequente. Patrícia protocolou a petição de divórcio citando desperdício matrimonial e ocultação financeira fraudulenta. Em Minas Gerais, embora o Estado seja de divórcio sem culpa para a dissolução em si, conduta financeira, a ocultação ou desperdício de bens matrimoniais é absolutamente relevante para a distribuição equitativa. O relatório de contabilidade forense de Howard foi central para nossos pedidos de descoberta. Supoenamos registros da Oliveira Imóveis Solutions Ltda. Supoenamos registros da conta de corretora que Howard havia identificado. Supoenamos registros financeiros de Lúcia Oliveira em sua capacidade de procuradora registrada da Ltda e coassinante do financiamento do apartamento. O que o processo de descoberta revelou ao longo dos 4 meses seguintes foi mais abrangente do que eu havia sabido. A conta de corretora de investimento tinha R$ 480 mil. Havia uma segunda propriedade, não um apartamento, uma pequena casa de aluguel em Contagem, mantida em nome da Ltda, comprada 5 anos antes por R$ 700 mil, com hipoteca pendente de R$ 310 mil, o que significava equity de aproximadamente R$ 210 mil. Havia distribuições da Ltda, voltando 5 anos, algumas das quais haviam ido diretamente para a Lúcia. 4 transferências totalizando R$ 115 mil ao longo de 4 anos caracterizadas nos registros da Ltda, como honorários de consultoria. Embora Lúcia não tivesse acordo de consultoria arquivado e nenhum serviço documentado prestado, R$ 115 mil. Meu dinheiro canalizado para ela através de uma empresa que ela ajudara a formar para trabalho que não existia. A moção de Patrícia para distribuição equitativa argumentava que o tribunal deveria considerar o escopo completo dos ativos não divulgados no cálculo do patrimônio matrimonial e que a própria ocultação, sistemática, sustentada envolvendo uma terceira parte, justificava uma distribuição desigual a meu favor. A moção também delineava uma reivindicação civil separada contra Lúcia Oliveira, pessoalmente por seu papel na estrutura financeira, dada sua condição de parte da Ltda e receptora de distribuições de fundos matrimoniais. O advogado de Tiago, um homem chamado Gil Stanhope, que tinha a aparência de alguém que havia aconselhado homens confiantes à beira de perder e aprender a gerenciar suas expressões de acordo, tentou um contra-argumento de que a Ltda e seus ativos eram propriedade profissional pré-matrimonial de Tiago. Esse argumento colidiu diretamente com a documentação de Howard,
que mostrava que a fonte de financiamento inicial, identificável mais antiga para o capital operacional inicial da LT da R, 60 mil depositados na conta da LT da 8 meses após nosso casamento, era uma transferência da nossa conta corrente conjunta. Era, em outras palavras, dinheiro matrimonial desde o começo. O argumento não sobreviveu ao contato com as evidências durante o processo de depoimento, que é onde as coisas se tornam muito especificamente desagradáveis para pessoas que vêm mentindo sistematicamente, porque depoimento é uma sala onde você não pode ajustar a moldura, e toda resposta é gravada e toda inconsistência é notada. Tiago contou 4 versões diferentes de quando pretendia me contar sobre o apartamento. As 4 versões se contradiziam entre si em datas, no raciocínio declarado e no que ele alegava ter me dito e quando. Jill Stanhope tinha trabalho pela frente, e não acho que tenha gostado particularmente da experiência. Lúcia foi deposta em Divinópolis via videoconferência. Chegou ao depoimento tendo contratado seu próprio advogado, um profissional local de Divinópolis chamado Wayne Stubbs, que Patrícia me disse com o tom seco que usava para coisas que achava profissionalmente sem brilho, um generalista que cobria planejamento patrimonial e pequenos negócios, e não tinha experiência extensa em litígio financeiro matrimonial complexo. Patrícia havia recomendado contra isso acontecer. Havia sugerido à representação de Lúcia que contratassem alguém mais especificamente adequado ao assunto. A recomendação não foi seguida. O depoimento de Lúcia durou 3 horas e 40 minutos. Eu não estive presente, mas recebi a transcrição e ali mais de uma vez. O que mais me marca não é nenhuma resposta única, mas o efeito cumulativo das respostas dela ao longo do tempo. O jeito como uma pessoa que operou na suposição de que sua versão dos eventos é a versão dos eventos encontra uma sala onde essa suposição não é compartilhada, e o que isso faz com a coerência do testemunho dela. Ela disse que havia entendido os honorários de consultoria como compensação legítima por seu papel em indicar contatos de negócios para a LTDA. Não conseguia nomear nenhum contato de negócios específico que havia indicado. Disse que havia entendido o apartamento como uma propriedade de investimento direta que Tiago havia gerenciado através da empresa. Disse que não sabia sobre a casa de aluguel em Contagem. Os registros de Howard mostravam 2 pagamentos da LTDA para ela feitos na mesma semana em que a propriedade em Contagem foi fechada, o que Patrícia notou em seu resumo do depoimento. Ela disse que sempre tivera um bom relacionamento comigo e que só quisera o melhor para nosso casamento. Patrícia notou isso, e notou cuidadosamente, e notou que era relevante para nada legalmente, mas contextualmente relevante para tudo. Eu estava na sala, de certa forma. Estava em cada documento que havíamos protocolado, em cada número que Howard havia rastreado, em cada pedaço de papel que chegava no processo de descoberta e esperava precisa e paciente por alguém tentar explicar e descobrir que não conseguia. A sessão de mediação aconteceu em abril, 14 semanas após a festa de inauguração da casa. Aconteceu em uma sala de conferência, em um escritório de advocacia, no centro de Belo Horizonte. Tiago sentou do outro lado da mesa de mim, com Jill Stanhope ao lado. Patrícia sentou ao meu lado. Uma mediadora chamada Sylvia Watts, calma, experiente, com a eficiência particular de alguém que já viu essa configuração muitas vezes e entende exatamente como vai se resolver, gerenciou a conversa. Não vou dizer que Tiago parecia bem. Ele não parecia bem. Tinha a aparência de um homem que havia perdido peso que não pretendia perder, que estava dormindo em um apartamento que comprara para esconder da esposa e agora vivia como consequência direta daquele esconder, que havia passado 4 meses vendo uma vida financeira que acreditara ser invisível ser iluminada com a especificidade de documentação forense. Ele estava com R$190 mil em honorários advocatícios que o escritório de Gil havia faturado e Tiago pagara da conta da LTDA, porque era, a essa altura, a única conta líquida que ainda controlava, e a parte controlada disso estava se tornando menos certa toda semana. Lúcia não esteve presente na mediação. Estava presente nos documentos. A reivindicação civil que Patrícia havia protocolado contra ela em sua capacidade pessoal por participação na diversão de bens matrimoniais através da estrutura da LTDA. Era separada do processo de divórcio e prosseguiria em sua própria linha do tempo.
Aquela reivindicação era específica. Alegava que Lúcia havia recebido R$ 115 mil de fundos matrimoniais, caracterizados como honorários de consultoria por serviços não prestados, e que seu papel como procuradora registrada e coassinante havia facilitado a ocultação de 2 propriedades do patrimônio matrimonial. Os remédios solicitados incluíam reembolso dos fundos desviados mais honorários advocatícios e custos. Wayne Stubbs havia enviado a Patrícia uma carta em março, indicando que Lúcia disputava a caracterização dos honorários de consultoria e reservava todas as defesas. Patrícia havia enviado a Wayne Stubbs a documentação de Howard da ausência de qualquer produto de trabalho de consultoria, qualquer indicação de negócios, qualquer documentação de serviços prestados e qualquer acordo formal de consultoria. Patrícia não havia recebido resposta de Wayne Stubbs desde então, o que achou informativo. A sessão de mediação durou 6 horas. No final, tínhamos um quadro de acordo. Tiago concordou com distribuição equitativa do patrimônio matrimonial identificado, incluindo o apartamento, a casa de aluguel em Contagem, a conta de corretora, a própria LTDA e as contas de aposentadoria em termos que refletiam sua ocultação daqueles ativos. Ele recebeu 55% do patrimônio matrimonial identificado total, o que soa como uma vitória para ele, até você entender que o patrimônio matrimonial identificado era substancialmente maior do que teria sido sob uma distribuição padrão, porque todo ativo que Howard havia rastreado agora estava na mesa. E a alocação para mim foi de ativos específicos que eu havia escolhido com a orientação de Patrícia: a casa no Sion, a maior parte da conta de corretora líquida e a primeira posição no equity da casa de aluguel em Contagem, uma vez que a propriedade fosse vendida. Tiago recebeu o apartamento, a LTDA, uma parcela reduzida das contas de aposentadoria e uma obrigação de plano de pagamento para satisfazer a dívida matrimonial restante. Também recebeu um acordo assinado negociado por Patrícia de que eu não buscaria litígio adicional relacionado à ocultação financeira, uma covenant que tinha valor para ele e que concordei em troca de concessões específicas nos termos de distribuição de ativos e um cronograma acelerado para o divórcio ser finalizado. Patrícia me disse depois que o acordo foi um dos resultados mais completos que ela havia visto para um caso de ocultação dessa complexidade em seus 21 anos de prática. Agradeci a ela. Ela me disse que eu havia sido sua cliente mais preparada de todos os tempos e que Howard havia dito o mesmo, e que na experiência dela, preparação era o único fator mais determinante em resultados como esse. Pensei em ficar parada no extra segurando um maço de coentro enquanto Sônia Pontes mencionava um apartamento que eu não sabia que existia. Pensei em dirigir para casa e fazer o jantar e não dizer nada. Pensei em sentar à minha mesa depois que Tiago adormecia e começar a procurar. Pensei nos meses de trabalho quieto e metódico, fotografando extratos, me encontrando com Howard, trabalhando em documentos até tarde da noite, enquanto Tiago assistia à televisão na sala ao lado. Nada visível, nada anunciado. Tudo construindo em direção a um resultado que agora estava assinado, datado e protocolado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Pensei em Lúcia dizendo: agora que vocês têm todo esse espaço. Pensei em como ela havia sido certa naquele momento de que sabia o que espaço parecia, o que significava, quem possuía. A reivindicação civil contra Lúcia foi resolvida 8 meses após a festa de inauguração da casa. Seu advogado, ela havia substituído Wayne Stubbs por alguém mais especializado em litígio civil, o que foi uma decisão sábia, mas cara. Entrou em contato com Patrícia com uma oferta, de acordo 2 semanas antes do caso ser agendado para a audiência preliminar. A oferta foi de R$ 70 mil e liberação de todas as reivindicações. Patrícia contraofertou R$ 105 mil mais honorários advocatícios. Após uma rodada de ida e volta, o advogado de Lúcia concordou com R$ 92.500 mais os honorários de Patrícia no assunto civil, que totalizavam pouco menos de R$ 30 mil. O pagamento total foi R$ 122.060, que excedeu os R$ 115 mil, que haviam sido identificados como desviados e que veio dos fundos pessoais de Lúcia, porque ela não tinha entidade empresarial para rotear. Ela pagou em 2 parcelas.
A segunda parcela chegou 2 dias antes do aniversário de 1 ano da festa de inauguração da casa. Quero contar sobre Tiago agora, não com prazer, não com raiva persistente, mas com a franqueza particular de alguém que teve tempo e distância suficientes para descrever uma situação com precisão. O divórcio foi finalizado em junho, 5 meses após a mediação. A essa altura, Tiago havia desocupado o apartamento no Sion, que não podia mais manter entre as obrigações da LTA, os pagamentos do acordo e os honorários advocatícios, e estava alugando um apartamento de 1 quarto no sul. A LTA estava sendo encerrada. O financiamento comercial do apartamento no Sion havia sido refinanciado em um financiamento convencional em nome pessoal dele como parte da divisão de ativos, e o custo de carregamento disso era, pelo cálculo de Howard, aproximadamente 60% do que a renda líquida de Tiago podia sustentar confortavelmente, o que deixava muito pouco espaço para qualquer outra coisa. Ele perdeu a amizade de Jared, o que importou para ele mais do que eu esperava. Jared havia sido seu amigo profissional mais próximo por 5 anos, e após a festa de inauguração da casa, Jared aparentemente disse diretamente a Tiago que desejava ter sabido menos e que não sabia como continuar uma amizade com alguém após o que agora sabia. Aquilo foi informação de segunda mão transmitida para mim por Tamara, que me ligou 6 semanas após a festa para dizer que achava que o que eu havia feito era notável e que sentia muito por qualquer parte que ela e Jared haviam desempenhado na estrutura social que havia ajudado Tiago a manter sua imagem. Eu disse a ela que não tinha nada pelo que se desculpar e que estava genuinamente grata por ela ter ligado. Greg, o amigo da faculdade, me enviou um e-mail em março. Disse que sabia havia 2 anos que o apartamento existia e que sentia muito por não ter dito nada e que entendia se eu nunca mais quisesse falar com ele. Respondi que apreciava sua honestidade e que entendia por que ele não havia dito nada e que não tinha raiva dele, o que era verdade. Greg estivera em uma posição impossível e fizera a escolha humana, que geralmente é a escolha do silêncio. Eu não perdoei seu silêncio incondicionalmente. Simplesmente entendi e segui em frente. Há uma diferença. Camila, minha vizinha, se tornou uma amiga genuína. Trouxe jantar para mim 3 vezes no mês, após a festa, sem perguntar se podia, que é o jeito correto de trazer jantar para alguém em um momento difícil. Ela e Devon me convidaram para jantares de domingo mais vezes do que consigo contar desde então. E a filha deles, de 9 anos, decidiu que sou tia honorária e ocasionalmente deixa desenhos na minha porta da frente, o que continua sendo uma das alegrias mais diretas da minha vida atual. Lúcia. Preciso contar sobre Lúcia separadamente, porque a experiência de consequência dela foi mais complexa que a de Tiago e também, de algumas formas, mais completa. Lúcia havia passado, por sua própria contabilidade, pela contabilidade do filho, pela contabilidade de todo o relacionamento social que mantinha, sua vida adulta inteira, como uma pessoa cuja opinião moldava resultados. Era aquela que sabia, aquela que aconselhava, aquela cuja avaliação de uma situação era tratada como a palavra final. Havia mantido aquela posição através de gerenciamento estratégico de informação, através do cultivo da dependência do filho e através de uma longa e consistente prática de inserir a si mesma nas vidas de pessoas que não haviam pedido sua inserção e gerenciar a inserção tão habilmente que muitas vezes não a reconheciam como inserção. O caso civil terminou aquilo não porque o resultado foi tão dramático em si, mas por causa do que exigiu que ela reconhecesse publicamente. O protocolo legal com sua documentação específica das transferências de honorários de consultoria e seu papel na estrutura da LTDA. Era um documento público. Foi protocolado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nomeava ela. Descrevia na linguagem plana e sem afeto de documentos legais o relacionamento financeiro específico que ela havia mantido com o filho através de bens matrimoniais. Sua comunidade de igreja em Divinópolis sabia. Seus vizinhos sabiam. Sua irmã, tia de Tiago, uma mulher chamada Glória, que eu sempre gostara e que sempre me parecera o ramo mais honesto da família, ligou para ela após o acordo se tornar público e disse coisas que me foram relatadas de segunda mão e que não preciso repetir em detalhes, exceto para dizer que a ligação de Glória não foi de apoio.
Seu relacionamento com Tiago deteriorou no período após o acordo, o que não antecipei. Ela havia passado 6 anos construindo uma situação que centrava sua proximidade com o filho, e a situação havia colapsado de um jeito que ela não conseguira prevenir e que lhe custara financeiramente, reputacionalmente e em termos do status social específico que vinha mantendo cuidadosamente por décadas. Ela aparentemente expressou esse colapso para Tiago em termos que não foram graciosos. Ele, pelo que me chegou através dos canais limitados que ainda existiam, conhecidos em comum, uma breve conversa com Greg em uma cafeteria onde nos encontramos por acaso, não foi inteiramente receptivo às expressões dela disso. Estava lidando com sua própria redução financeira e suas próprias consequências profissionais. E qualquer que fosse a aliança calorosa que haviam mantido através dos anos da estrutura escondida, pareceu ter esfriado consideravelmente uma vez que a estrutura se tornou pública e os custos foram reais. Não sei os detalhes do relacionamento atual deles. Sei que existem na vida um do outro de alguma forma porque são mãe e filho, e isso não se dissolve. Não penso nisso frequentemente. Penso ocasionalmente do jeito que você pensa sobre um padrão climático que costumava afetá-lo e não afeta mais, com reconhecimento, mas sem investimento. Fiquei com a casa. Isso importa, e quero dizer claramente. O sobrado colonial no Sion, R, 2.060.000, 130 quadrado metro, mais porão inacabado, que desde então reformei em escritório de casa e um pequeno estúdio de yoga. É meu, moro aqui. É o tamanho certo para uma pessoa e um gato grande chamado Douglas, que foi adotado da Sociedade Protetora dos Animais de Belo Horizonte 8 meses após o divórcio e que tem a personalidade de um pequeno executivo sênior voluntarioso e a energia de alguém que nunca foi inconveniente uma única vez. A reforma do porão custou R$ 110.000. Paguei da parte líquida dos ativos que recebi no acordo, que incluía uma porção substancial do saldo da conta de corretora, que havia crescido para R$ 700.000 no momento da distribuição do acordo. Gastei R$ 110.000 na reforma e investi o restante em uma carteira diversificada que minha própria assessora financeira, uma mulher chamada Denise Park, que encontrei independentemente e que pago independentemente, gerencia com minha participação ativa. Está crescendo. Sei exatamente o que tem nela. Consigo ler todo o extrato sem precisar que alguém interprete para mim. Voltei ao trabalho em tempo integral em fevereiro do ano passado, o que é dizer aproximadamente um mês após a festa de inauguração da casa. Não parei de trabalhar durante o processo de divórcio. Continuei meu trabalho na consultoria através de tudo, o que foi tanto uma necessidade financeira quanto uma âncora psicológica, um espaço onde eu era competente e reconhecida como tal, onde minha análise era o ponto e não uma responsabilidade. Em fevereiro, fui designada para liderar um novo engajamento, um projeto de reestruturação financeira para um cliente de manufatura fora de Juiz de Fora, e o escopo do trabalho exigiu que eu colocasse tudo mais em segundo plano e focasse. Fui grata pela exigência. Em abril, fui promovida a diretora sênior, o título que vinha trabalhando para conseguir por 3 anos em uma firma que permanecia em parte porque era estável e em parte porque a flexibilidade havia acomodado as demandas particulares da minha vida privada e que, como se viu, também preservara o status profissional que eu iria precisar para reconstruir. Meu salário agora é R$ 610.000 por ano mais bônus de performance que trouxeram minha compensação total do ano passado para R$ 705.000. Sei exatamente o que ganho, sei exatamente para onde vai. Consigo contabilizar cada real que gasto e cada real que poupo com uma clareza que sempre foi meu hábito profissional e agora também é meu hábito pessoal. Não é um fardo, é o oposto de um fardo. É saber o que é real. Estou escrevendo isso da mesa da cozinha da minha casa, em uma manhã de sábado que é 1 ano, 3 meses e 11 dias após a festa de inauguração da casa. A luz de janeiro entra pelas janelas em um ângulo baixo de inverno que torna tudo na cozinha dourado e específico. Tenho uma xícara de café, uma xícara de verdade, não a versão apressada pré-trânsito, uma xícara adequada de manhã de sábado, em uma caneca que comprei em uma loja de cerâmica em Ouro Preto, em outubro passado, quando Bri e eu passamos um fim de semana lá.
Douglas está na cadeira do outro lado de mim, arrumado do jeito particular de gatos que decidiram que o móvel pertence a eles e não sentem necessidade de negociar essa posição. A casa está quieta, não o silêncio tenso de um lugar onde algo não está sendo dito. O silêncio real de um lugar onde o que está presente é simplesmente o que está presente, e nada está sendo suprimido ou gerenciado ou escondido sob a superfície. Tenho 39 anos. Estou divorciada há pouco menos de um ano. Tenho uma carreira, uma casa, uma conta de aposentadoria restaurada, uma assessora financeira competente, um gato e uma amiga de bairro que deixa sopa de batata na minha porta quando está frio. Tenho Bri, que dirigiu 2 horas e ficou em uma porta e me deu um aceno, e que tem sido a pessoa mais consistente na minha vida por 16 anos e mereceu essa consistência toda vez. O que não tenho é arrependimento. Não por ter saído, não pelo jeito como saí, não pela festa, não pelos documentos, não pela clareza fria com que lidei com cada parte do processo. As pessoas me perguntaram nos anos desde então se me sinto mal pelo quão público o confronto foi, se Lúcia merecia ser nomeada em um protocolo legal, se era necessário dizer o que disse na frente de pessoas em uma festa de inauguração da casa que eu mesma havia planejado. Penso na pergunta seriamente quando surge, porque acredito que perguntas sérias merecem pensamento sério. E minha resposta após pensamento sério é sim. Sim ao protocolo legal porque Lúcia foi parte de uma estrutura financeira que usou meus bens matrimoniais e o nome dela era exigido aparecer em documentos que descreviam seu papel com precisão. Sim ao que disse na festa, porque Lúcia escolheu uma ocasião pública para anunciar um plano que afetava minha casa e minha vida sem nenhuma consulta comigo. E eu escolhi responder a um anúncio público publicamente. Ela não era uma pessoa privada fazendo uma coisa privada que eu expus contra sua natureza. Era uma pessoa que operava em público, que usava ocasiões sociais públicas como ferramentas e que descobriu naquela sala de estar que aquelas ferramentas funcionam nas 2 direções. E sim ao jeito como construí o caso, metódico, quieto, completo, porque a alternativa era um confronto emocional sem evidência, o que teria produzido exatamente o que confrontos emocionais sem evidência sempre produzem, uma negociação sobre cuja versão da realidade está correta. E em uma negociação sobre cuja versão da realidade está correta entre uma pessoa preparada e uma manipuladora praticada, a manipuladora praticada geralmente vence. Não dei a ele essa negociação. Dei documentação. Documentação não é crueldade. Documentação não é vingança. Documentação é o que é, o registro do que realmente aconteceu. Quero dizer algo diretamente a vocês agora, porque acho que alguns de vocês assistindo estão em uma versão do que eu estava em algum ponto do espectro de reconhecer que algo está errado e ainda não ter prova, ou ter a prova e ainda não ter um plano ou ter o plano e ainda não ter a coragem de executar. E quero dizer isso tão claramente quanto sei dizer, o que você sabe é real. A coisa que te disseram que é sua imaginação. O padrão que você continua vendo que é explicado. A lacuna entre o que te dizem e o que você consegue realmente observar. A lenta e sistemática redução da sua autoridade na sua própria vida. Isso não é sua imaginação. Pessoas inteligentes têm excelente reconhecimento de padrões. O que você está reconhecendo é um padrão. Confie nele. Documentação é a diferença entre ter uma história e ter um caso. Essas não são a mesma coisa. Uma história é algo com que alguém pode argumentar. Um caso é algo que fica em pé em uma sala e não precisa que você defenda porque os documentos se defendem sozinhos. Se você está em uma situação onde algo está errado, comece a documentar. Fotografias de extratos, capturas de tela com carimbos de data e hora, e-mails salvos, datas e horários e palavras exatas escritas em uma nota privada no dia em que acontecem. Não porque você está planejando uma guerra, porque você está se protegendo com um registro preciso da sua própria realidade. Uma advogada não é o último recurso. Uma consulta com uma advogada de família é uma reunião com alguém que pode te dizer com o que você realmente está lidando legal e financeiramente para que você possa tomar decisões informadas em vez de decisões baseadas em medo e informação incompleta. A maioria das advogadas de família oferece consultas iniciais. Você não precisa estar em crise para marcar esse horário. Pode marcar no dia em que tiver uma dúvida.
E a última coisa que quero dizer é esta: a vida que você está protegendo ao ficar em uma situação onde alguém decidiu que seu conforto, seu conhecimento e sua autoridade são custos aceitáveis para o arranjo deles. Aquela vida é sua. Você não a construiu para a conveniência deles. Você a construiu do seu trabalho, suas escolhas, seus anos. A vida depois, a que você constrói quando para de proteger alguém que não estava te protegendo. Aquela vida também é sua, mais quieta, mais deliberada, construída inteiramente às suas próprias especificações. Bebi o café esta manhã, enquanto a luz entrava naquele ângulo dourado e o gato se arrumava na cadeira do outro lado de mim. E o único som na casa era o zumbido da geladeira, e um pássaro em algum lugar fora da janela da cozinha, e o silêncio muito específico, muito ordinário de uma vida que não está mais performando para ninguém. Aquele silêncio é a coisa que eu teria contado para minha eu de 33 anos se pudesse. Não sobre Tiago, não sobre o apartamento, não sobre Lúcia ou a festa ou os documentos, ou qualquer uma das coisas específicas que levaram a esta manhã específica. Apenas sobre o silêncio que ele existe, que é possível, que não vai parecer perda quando chegar. Vai parecer uma porta se abrindo em uma casa que você sempre possuiu, mas não foi permitida a atravessar. Coloquei a caneca para baixo. Olhei para Douglas, que olhou de volta para mim com a expressão sem expressão particular de um gato que decidiu que seu julgamento é sólido. E pensei, sim, isso. 1 ano atrás, nesta mesma cozinha, fiquei na janela depois que todo mundo havia ido embora e deixei o silêncio da casa ser a primeira coisa que era genuinamente minha. Ainda estou parada nele. Não me mudei, não pretendo. Se esta história despertou algo em você, se em qualquer ponto você pensou, eu conheço esse sentimento, conheço esse tipo específico de quietude que significa que algo está errado. Sei o que é ser dito que o que estou vendo claramente não é o que está lá. Deixe seu comentário abaixo e me conte de onde você está assistindo. Me conte o que tocou. Me conte o que você está carregando. E se você conhece alguém que está fazendo desculpas para uma pessoa que parou de merecer essas desculpas há muito tempo, compartilhe este vídeo, porque às vezes precisamos ver que é possível descobrir, preparar e ir embora com tudo o que você tem direito, não tudo o que te prometeram, tudo o que você realmente tem direito legal e pessoalmente. E como um ser humano que deu anos de trabalho genuíno a uma vida que não estava sendo construída honestamente. Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação para não perder o que vem a seguir, porque as histórias que contamos aqui são sobre mulheres que decidiram que a verdade valia mais que o conforto de não saber, e há mais delas. E elas são tão reais, tão específicas e tão satisfatórias quanto esta. Um abraço forte para todo mundo que está assistindo. E lembrem-se disso. Você não deve silêncio a ninguém sobre o que fizeram com você. O silêncio protege a pessoa que escolheu fazer mal. Sua voz, sua documentação, sua clareza, sua decisão de parar de gerenciar o conforto de alguém ao custo da sua própria realidade. Isso não é traição. Isso é autorrespeito. E autorrespeito é a coisa que sempre foi sua. Mesmo nos anos em que tudo mais estava sendo silenciosamente movido sem seu consentimento, sempre foi sua.